Para colocarmos o Brasil no seu devido lugar na cadeia elementar mundial, temos que compará-lo aos Estados Unidos. Pô, mas por que os Estados Unidos? Por ser da América, ter praticamente a nossa idade e as mesmas dimensões territoriais. Agora, veja um abismo econômico, social, moral, político. Coincidência? Claro que não. Eles simplesmente investiram em educação, em cultura. Quer melhor governar uma nação? Torne-a ignorante. O brasileiro é ignorante e contaminado de cultura inútil. Pergunte ao jovem americano algum dado, alguma informação sobre a história do seu país, o nome de pessoas que construíram essa história, fatos relevantes, eles sabem na ponta da língua. Agora pergunta para o brasileiro. Eles não têm a mínima ideia de quem foi Deodoro da Fonseca, José Joaquim da Silva Xavier, o que determinou o Tratado de Tordesilhas. Eles não sabem absolutamente nada. Ah, não, mas eu não sou ignorante. Bom, o que eu tenho que saber sobre essa coisa de museu? Pergunta para mim os códigos, os nomes dos últimos iPhones lançados. Cultura inútil. Sabe por quê? Porque um povo que não conhece a sua história não tem razões de se orgulhar. Povo que não se orgulha da sua história não tem patriotismo. Povo que não se orgulha da sua história e não tem patriotismo não é cidadão. Em outras palavras, provinciano, colônia, que fica desfazendo do que é seu, aplaudindo o que vem de fora e sonhando em um dia ir morar lá. Não em transformar a sua terra no que hoje é lá. Foi nisso que se baseou a esquerda. Criou ovelhas. O brasileiro hoje é um povo que não tem discernimento para diferenciar a verdade da mentira. A inversão de valores, limites, disciplina, ordem social, nada. E eu já estava perdendo as esperanças. Só que ontem, depois de ouvir o discurso do presidente Jair Bolsonaro, eu voltei a sentir orgulho de ser brasileiro e de pertencer a uma nação. Eu não sou colônia, eu não sou província. Eu faço parte de um país independente, soberano, que hoje tem um líder que não está lá para ser simpático, ser chamado de o cara, distribuir dinheiro pelo mundo para ser aplaudido, para receber prêmiozinho de revista. Ele não está lá para fazer vistas grossas, não perceber o que está acontecendo no país. Ele não está lá para fazer negociatas, não. Ele está lá para pensar no Brasil. E, logicamente, toda vez que alguém pensa em defender um lado, inimigos surgem do outro. Porque quem é amigo de todo mundo é inimigo de si próprio. Ser bonzinho, ter altos índices de popularidade, vivendo de nada sei, nada vi, tu me ajuda, eu não te atrapalho, isso não é para Bolsonaro. E ontem o recado foi dado, foi desenhado, acabou a farra. A Amazônia é patrimônio brasileiro.
quem decide sobre o território brasileiro e suas riquezas é o Brasil. França, Alemanha, Dinamarca, chega de dar alguns centavos com a mão direita e extrair milhões em riquezas de uma terra que é nossa. O brasileiro aos poucos está entendendo, primeiro, por que lá fora todo mundo nos chama de brasilianos e a gente faz questão de ser chamado de brasileiros? É aquela coisa incutida de ser menor, né? Porque o sufixo eiro quer dizer prestador de serviço que tem patrão. Pedreiro, padeiro, jardineiro, cozinheiro. Nós somos uma nação, recado dado. Aí a esquerda já saiu gritando que discurso nefasto. O Brasil vai pagar de forma pesada por essa falta de habilidade. Os países estão se afastando de nós, mas como estão se afastando se a gente vê acordos sendo assinados, um aqui, outro ali? E nesses acordos a gente vê vantagens também para o Brasil, que antigamente não acontecia. A gente assinava por qualquer merreca e dava tudo lá fora. O Brasil vai parar de viver de extrativismo. A gente pega o ferro, vende barato lá para fora, a gente sucateia a nossa indústria, aí depois paga uma fortuna para trazer o ferro beneficiado de volta para cá. Era essa a história dos gráficos, do sucesso da economia de anos atrás. Um governo de anos atrás que investiu bilhões para extrair petróleo lá do pré-sal. Quanto mais fundo, mais cara a extração. O mundo todo procurando combustível alternativo. O preço do barril do petróleo despencando. E a gente pagando caro para tirar esse petróleo. Aí quando vai vender, troca 6 por meia dúzia. Aí os outros governos dizem, nossa, Lula é o cara. Claro que é o cara. Porque eles estão lá guardando as reservas de petróleo que tem, nós estamos aqui dando as nossas de presente. Acabou. Bolsonaro foi firme, direto e objetivo. Tanto que os Macrons da vida calaram a boca, porque tentaram ganhar no berro, levaram uma rasteira legal. O Brasil hoje tem um presidente. E aos poucos o país irá se reestruturar. Demora. Vai custar caro. A gente vai sofrer. Porque toda reforma exige sacrifícios. Porque primeiro se destrói o que está errado para construir o novo. Mas nós estamos no caminho certo. Lógico que Dória, que Ciro Gomes, homens que deveriam estar presos por irem contra a lei eleitoral e estarem agora em plena campanha política para 2022, saíram gritando, discurso nefasto, falta de habilidade. Mas esses caras estão tão desacreditados. E o discurso do Bolsonaro, em paralelo com os resultados que estão surgindo, mostra algo tão concreto que esses coitados aí vão berrar até ficar roucos. E a nossa imprensa? Lógico, a nossa imprensa, que recebia milhões do governo para ficar massageando o ego dos governantes, agora vai tentar continuar, mas estão se transformando em locutores de aparelhos desligados. O brasileiro não está nem mais aí para o que dizem. E também não pode estar, vocês viram, já que estávamos falando em falta de cultura,
um dos resultados da pátria educadora, das universidades brasileiras, ontem, na Band News, o comentarista político da emissora, tentando explicar por que o presidente brasileiro tradicionalmente abre os discursos na ONU, ele falou sobre Oswaldo Aranha, que era um homem influente lá pela 1947, e já era mundialmente conhecido como Águia de Aia. Cara, Rui Barbosa deve ter se mexido no túmulo. Agora, esse rapaz ter cometido um erro ao vivo, a gente até releva, não justifica, mas é explicável. Agora, o que entristece é saber que de 100 pessoas que ouviu essa asneira, 99 não sabia nem do que ele estava falando. E é esse o Brasil que Bolsonaro herdou. Em paralelo a essa putrefação de valores, chegaram os problemas. E agora, antes de atacar as consequências, é preciso mexer nas causas. Mas, diante do planeta Terra, o nosso presidente se mostrou um estadista. E o recado está dado. Mundo, a farra, a